eu vou chamar aqui da WeFor, é uma incorporadora relativamente nova, ainda que eles tenham bastante conhecimento, a Ludmila vai falar um pouco, mas eles têm um perfil de inovação bem além daquilo que o mercado de construção tem buscado, ou enfim, eles não se inspiram tanto na construção civil, né? Até porque a gente sabe que inovação na construção civil no mercado imobiliário está apenas começando. Então a WeFor, a família, né, os responsáveis já atuam com inovações em outras frentes, que eu falei, citei o mercado da fintech, né? Então é em cima desses fundamentos de inovação que eles conseguem trazer. Então, o que eles vão apresentar aqui, a Ludmila especialmente vai apresentar, é algo que eles têm trazido como os conceitos de inovação, né? Como o nome do case é justamente isso aí, né? Por dentro da muda WeFor, como potencializar processos inovadores. Ludmila, tentei explicar aqui, me enrolei, tô dizendo, mas eu sei que vocês têm esse perfil inovador, então deixo contigo, você explica melhor, tá bom? Tudo jóia. Vamos lá, pode deixar então. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. Meu nome é Ludmila, igual o Thiago conversou, e eu vim aqui representando a equipe da WeFor para falar um pouquinho do Muda WF, que é o nosso empreendimento. Como o Thiago mencionou, nós somos uma incorporadora nova e que dentro do nosso pensamento, já enquanto formação para o mercado de incorporação, nós já trazemos alguns processos aí pensando algo diferente. Então, eu sou arquiteta, urbanista, sou professora de educação profissional, sou mãe de um menino de 12 anos e curiosa e gosto bastante de me entender como é que funcionam os processos da cidade, como que a gente pode interagir dentro dos processos da cidade. E é nesse conceito, trazendo um pouquinho de mim, que eu trago também um pouquinho da WeFor, que pensa bastante em integralidade. E esse ponto a gente vai levar isso sempre porque a gente estiver pensando enquanto empreendimento, enquanto a influência no espaço urbano que o incorporador tem. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. O que eu vou trazer para vocês, então, é justamente como o Muda, por dentro do Muda WF, que é o nosso primeiro empreendimento, que está em execução lá no Água Verde, e como alguns olhares diferentes, alguns pensamentos diferentes dentro do processo de formação, de incorporação desse projeto, a gente conseguiu potencializar processos inovadores. A gente viu bastante coisa bacana, eu estava vendo antes de entrar também, bastante coisa interessante, quem está vendo de casa, e a gente tratar de inovação não necessariamente tecnologia ou processos totalmente fora da realidade. Também a gente questionar as coisas que estão aí e buscar, de alguma forma, soluções e modelos do jeito que a gente pensa e acha que as coisas devem ser. E sair também um pouquinho da nossa zona de conforto. Vamos lá? Para falar um pouquinho, antes de entrar propriamente no nosso empreendimento, para falar do Muda WF, eu vou falar rapidamente, o Thiago deu uma introdução. No Incorpora passado, a WeFor trouxe todo esse processo de como a gente imagina o que é incorporar, qual que é o nosso papel de incorporador dentro da construção da cidade. Então, só para a gente relembrar um pouquinho alguns conceitos que foram falados anteriormente, que a gente aplicou nesse projeto e que faz parte do nosso processo. E mais para frente eu vou falar um pouquinho como isso vai se integrar dentro de um processo de desenvolvimento inovador que a gente está trazendo, tá? Então, a gente imagina que o papel do incorporador influencia de uma forma muito grande na construção da cidade e a forma como a gente quer influenciar é através da inteligência urbana, através da cocriação, trazendo o máximo de pessoas possíveis para trabalhar com a gente com ideias diferentes, com várias cabeças pensando esse espaço, sempre pensando por pessoas e para pessoas, então todos os nossos processos estão vinculados em quem vai morar, em quem está trabalhando, em como a gente vai fazer isso funcionar e todo mundo que está participando do processo junto com a gente. Esse processo todo envolve, né, como envolve inteligência urbana, envolve a produção de dados e através daí a gente consegue trazer análises bem claras do processo e consegue validar alguns sentimentos que a gente tem de forma empírica, através dos dados comprovar esses fatos e como acontece, e essas microexperimentações. Então, isso é um resumo, mais ou menos, do que a gente trouxe no ano passado e que traz um pouquinho do caminho do que a gente pensou enquanto processo desse empreendimento que agora está em desenvolvimento e construção lá no Água Verde. Vamos falar um pouquinho dele.
Agora, em agosto de 2021, foi um mês bem bacana para a gente, porque o Muda WF ele foi vencedor do prêmio Iconic Awards do Conselho Alemão de Design, que há mais de 70 anos promove de uma forma integrada e holística a premiação de projetos do mundo todo. E casa bastante com o conceito que a gente imagina do nosso pensamento enquanto incorporadora e do nosso produto, justamente por essas palavrinhas que estão aparecendo aí, ó, uma abordagem integrada e holística, que é a forma que a gente imagina tratar esse projeto enquanto inclusão dele no bairro, de forma micro, de forma macro e de forma geral influenciar na cidade. Então, o Iconic Awards, ele premia projetos de arquitetura visionária, produtos inovadores e comunicação sustentável. O Muda WF foi vencedor na categoria de planejamento urbano, na categoria conceito. Então, isso é bem interessante que eu vou falar para vocês devem estar se imaginando como um empreendimento privado foi vencedor de um prêmio de planejamento urbano. E aí que está a grande virada que a gente imagina, onde que está o nosso pensamento, onde a gente consegue incluir o nosso jeitão de trabalhar, que é justamente pensar de uma forma integrada e holística o nosso projeto. Então, para falar um pouquinho sobre essa questão de como a gente nós conseguimos vencer com esse empreendimento na categoria planejamento urbano, a gente vai falar um pouquinho sobre como é o fluxo de desenvolvimento do produto imobiliário da forma convencional. Então, vocês estão vendo aí, se a gente tratar de uma abordagem geral, a forma convencional da produção, do fluxo de desenvolvimento imobiliário, quando você está pensando ali desde o início, todo o desenvolvimento do produto até o final, que vai ser a venda. Então, a gente começaria na forma convencional. Em geral, a gente escolhe o terreno, analisando de todas as formas, pensando da forma mais viável, o que pode ser colocado ali, como que eu vou ter o máximo de aproveitamento desse terreno para que eu possa viabilizar o empreendimento. A partir da escolha do terreno nessas condições, a gente passa a fazer a conceituação do produto. E esse produto está vinculado a esse processo de aproveitar o máximo possível que eu tenho ali de viabilidade, eu vou conseguir colocar nesse terreno. Então, quando a gente fala de conceituação do produto, eu estou falando que eu vou começar a definir o que eu vou colocar ali, em geral baseado em pesquisas de mercado, não necessariamente em qualidade espacial ou até não necessariamente envolvendo o que está em volta desse empreendimento, mas voltando ao máximo que eu consigo tirar ali do terreno em questão. A partir daí, o projeto, então, ele vai seguir essas mesmas premissas. Então, eu tenho ali a questão da ênfase no que o mercado está me dizendo que aquele lugar precisa, o que pesquisas estão me dizendo que aquele lugar precisa, mas não necessariamente é o que está traduzindo a realidade. Se a gente continuar, então, e passar para a fase que vai ser mais a materialização do empreendimento, baseado em todos esses conceitos, a gente vai para o orçamento da obra, para a construção, venda e posteriormente a ocupação, sempre vinculado naquele processo inicial da escolha do terreno, tentando o máximo possível de sua viabilidade, escolhido a dedo, com o máximo de interesse que você vai conseguir retirar dali. Então, a construção, por exemplo, a gente vai imaginar uma ênfase nos custos, então eu vou estar sempre vinculado nessa ênfase nos custos, o que não necessariamente vai refletir a qualidade do produto. A partir do momento que a gente começa a construção, eu estou presa nesses custos elaborados, estou presa nesses orçamentos, estou presa nos estudos de viabilidade, então eu não tenho ali muita margem para conseguir trabalhar, por exemplo, desenvolvimento pessoal, trabalhar o lado humano das equipes, investir em outras características que podem aprimorar o processo. Consequentemente, o processo de venda acaba sendo um processo seco, desconectado, em geral desconectado do próprio espaço que ele está inserido, né, no meio urbano que ele está inserido, e essas entregas elas não costumam ter as interações e a realidade, o acompanhamento que a gente vai ter com esse processo todo, despreocupado com o que está dos muros para fora, né? A gente pode até ter produtos muito interessantes dos muros para dentro, mas totalmente desvinculado do que tem dos muros para fora. E por fim, dentro desse fluxo de desenvolvimento imobiliário do produto ali, que a gente está fazendo da forma convencional, os clientes acabam, né, os moradores, eles acabam usufruindo exatamente só o que eu tenho dos muros para dentro. Então, todo esse fluxo que eu falei rapidamente para vocês, do que seria o convencional do desenvolvimento do produto imobiliário, ele gera uma série de questionamentos do que a gente poderia estar interferindo
enquanto vinculado naquele nosso pensamento inicial da We4, que foi formada pensando, sempre pontuando em como que o incorporador está influenciando no espaço urbano, esses questionamentos dentro desse fluxo convencional nos trazem aí sim as potencialidades para a inovação. Quais são essas questões? Primeiro, se a gente considerar que são de fato as cidades organismos vivos, qual que é o impacto que eu tenho de soluções prontas no mercado da incorporação, por exemplo, né? Então essa é uma das coisas que a gente tem que pensar. Segundo, processos escaláveis, processos reproduzíveis, né? Até que ponto esses processos eles são sustentáveis pensando do ponto de vista do urbanismo, considerando o ponto de vista do urbanismo. Então, é uma das coisas que pontua também a nossa preocupação quando a gente trata da incorporação. E, por fim, um dos mais importantes é como que a gente consegue pensar a cidade de fato, essa que a gente está construindo juntos, é de fato a cidade que nós queremos. Então, essas questões gerais, levantadas desde o início da formação da We4, pontuaram todo o processo que foi da elaboração desse nosso projeto, que é o Muda WF, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente tentou trazer a inovação e o pensamento diferente de uma forma mais inclusiva, mais humana e focada como o empreendimento está inserido no meio que é o organismo vivo, que é a cidade. Então, agora vocês conseguem dar uma olhadinha aí, que é o fluxo de desenvolvimento do produto imobiliário do Muda WF. Aqui, a gente faz a escolha nós fizemos a escolha do terreno pensando na cidade. Então, o terreno nunca está desvinculado do bairro, da cidade que está inserido. Então, essa é uma preocupação inicial que antecede qualquer outra atitude que a gente estiver tomando em relação à conceituação do produto e projeto. Como que isso é interessante no nosso processo do Muda? O Muda foi o primeiro empreendimento privado que nós fizemos um concurso de arquitetura nacional para descobrir, para trazer ideias do que a gente ia colocar ali naquele processo. Então, através já de um geral do que nós imaginávamos, nós recebemos mais de 90 projetos do Brasil todo, e é muito bacana, muito interessante ver as propostas, porque aí você traz diversas visões do que seria um empreendimento, e dentre esses projetos nós fizemos uma votação técnica. E é bem importante ressaltar nessa votação técnica que essa banca, né, de profissionais de arquitetura, de engenharia, que foram os que fizeram uma avaliação sempre naqueles conceitos que a gente imagina que é produzir para o espaço urbano, de uma forma integrada e holística. Então, foi essa a avaliação. E a incorporadora tinha um desses 6 votos que estavam ali decidindo o empreendimento que ia ser feito nesse local. Isso é muito bacana e comprova qual que é o nosso interesse de trazer o melhor possível para esse espaço. Agora, continuando a nossa linha de desenvolvimento do fluxo do produto, é bacana ressaltar aqui algumas coisas que de fato são bem diferentes e que trouxeram uma perspectiva bem inovadora para o nosso processo. Primeira delas é a validação da comunidade. A partir do momento que nós decidimos empreender, construir nesse espaço que nós escolhemos, nunca desvinculado do espaço urbano, nós fizemos uma série de intervenções, abrimos o terreno para deixar isso para que as pessoas pudessem, quem está convivendo nesse espaço lá, dizer que de fato é necessário para ser colocado nessa construção, nesse empreendimento. Isso é muito bacana. Segundo, a compatibilização da eficiência. Então, nós pegamos o projeto junto com essas visões trazidas de todo o entorno das pessoas, dos vizinhos, de quem usa, e compatibilizamos e incorporamos isso no nosso projeto. Isso é muito bacana também. A partir daí, a gente vai tratar a construção com o entorno e a construção com a cidade, para lá no fim, essa venda ser algo que extrapole os muros do empreendimento. Vou falar rapidamente aqui, então, sobre a validação da comunidade, através do We4Eco, da Cidade Ecoa. São processos nossos internos que consultam a comunidade, abrem o terreno, ouvem as necessidades e nós incorporamos isso ao nosso projeto. A partir daí, desenvolvemos uma série de intervenções e soluções que foram, de fato, depois incorporadas na compatibilização. Então, nós temos a questão da segurança, a questão do coworking, compartilhar as bicicletas. Tudo isso foi trazido da comunidade, permeando sempre o que os vizinhos, o que os usuários entendem que é o bairro Água Verde, onde esse empreendimento está localizado. A construção em torno hoje, então,
o plantão de vendas, toda a implementação do que está sendo colocado lá, distribuição de álcool gel, distribuição de mudas, gentilezas urbanas, dúvidas, sempre disponibilidade para tirar dúvidas dos vizinhos, ouvir o que eles imaginam enquanto impacto. Isso tudo faz parte do plantão de vendas e da mitigação dos processos da obra como um todo. A construção e a cidade, que daí a gente passa por um elemento macro. Aqui nós criamos o Instituto WF, que junto com parceiros muito queridos colocaram para a gente soluções, contribuíram com soluções dentro do projeto Vila Joanita. Então, é a nossa forma de contribuir para a cidade de uma forma macro, levando conhecimento, levando pessoas e colocando uma parte do nosso VGV diretamente para esse projeto, que vai ajudar lá na construção da associação de moradores, vai trazer parcerias e levar também cursos e outras instituições, sempre ouvindo o que eles precisam e como eles entendem essa comunidade. Por fim, nós temos muitos parceiros, então faz parte da WeFor trabalhar em parceria, em cocriação, e tratar de uma forma diferente os nossos concorrentes, ouvindo o que eles têm para contribuir. E chegamos agora aqui convidando vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, conhecer a nossa equipe, e nós estamos abertos lá no plantão de vendas para vocês olharem isso tudo de pertinho que a gente está falando. Certo? Obrigada. Ludmila, maravilha, muito obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigado por mostrar esse trabalho para a gente e continue aí, que está maravilhoso, bonito de ver. Obrigada, Thiago. Tudo de bom. Obrigado, gente. Valeu.